de Betsaida. Que Jesus te abençoe. Provavelmente para visitar ou para acompanhar também interesses dos seus apóstolos, que provavelmente tinham familiares naquela cidade. E apresentaram um homem cego e pediram, intercederam por ele, para que Jesus pudesse impor suas mãos. Impor suas mãos. Eu queria dar uma pausa. Ô Emerson, o Emílio está chamando você aqui na frente. Convidando o nosso querido amigo Emerson. Que Jesus esteja entre nós. E de forma peculiar, pediram a Jesus que ele impusesse as mãos. Mas Jesus usou de um outro procedimento. Afastou o homem da multidão, tirou o homem da cidade. Certamente ali alguns discípulos e algum familiar do homem. Pegou uma saliva dele e colocou nos olhos do homem. Naquele tempo, alguns judeus imaginavam que a saliva tinha poder de cura, principalmente a saliva em jejum. Mas Jesus não recomendou seus discípulos a usarem da saliva para curar, nem durante e nem depois da sua permanência na terra. E não se tem notícia que algum discípulo curou com saliva. Mas naquele momento Jesus repetiu o ato que ele já havia praticado com um homem surdo e gago, que alguns tradutores falam em surdo-mudo. Jesus colocou um pouco de saliva na língua do homem gago e o homem voltou a falar. Só que no caso do cego de Betsaida, ele colocou a saliva nos 2 olhos do homem e perguntou se o homem agora enxergava. O homem disse: eu vejo os homens como árvores caminhando. Então nós imaginamos que aquele homem cego não era cego de nascença. Um homem que ao longo do tempo perdeu sua visão. Aí Jesus impôs as mãos e aí sim o homem pôde ver os homens que estavam ali com nitidez. E aí surgem 2 perguntas. Por que Jesus, que tinha poderes para curar só com a imposição das mãos, usou a saliva? Já que para ele usar ou não a saliva pouco importava, tinha poder para curar até a distância. E por que ele não curou de vez? Precisou de 2 etapas, de 2 fases. Sobre isso, é possível nós nos utilizarmos do pensamento diretor que nós aprendemos quando estudamos as leis morais pelo Espiritismo. É possível encontrarmos explicações para isso. Bom, Jesus tinha poderes. No mesmo caso do homem surdo e gago, não apresentaram a Jesus aquele homem para ser curado com saliva, mas do jeito que ele sempre curava, impondo as mãos, como o nosso passe de hoje, impondo as mãos. E é aí que ele não impôs as mãos naquele homem cego. Ele
colocou a saliva nos olhos. Já falamos aqui uma vez sobre essa questão da saliva. Às vezes o indivíduo precisa de um elemento material para acreditar. É como o passe. Se o passista não tocar no paciente, no receptor, às vezes ele pensa, não recebi o passe. Que nos pede uma ajuda. E aí nós falamos, irmão, eu vou orar por você. Ele vai gostar, mas ele quer uma ajuda material. Então nós vamos oferecer a esse irmão uma ajuda material. E depois que ele recebe ajuda material, ele fica até mais feliz e depois ele ouve, irmão, eu vou orar por você. Ele está contente porque ele recebeu uma ajuda material. Agora ele está receptivo à ajuda espiritual. O elemento material ajudando a abrir as portas da fé. Eu acho que ele vai orar assim por mim. Olha o presente que ele me deu. Por causa da nossa natureza ainda material. Então aquele homem, quando sentiu que ali não estava apenas sendo impostas as mãos, mas uma água molhada, uma coisa molhada nos olhos, que veio da saliva quente. Então ele sentiu que tinha alguma coisa, e os que estavam ali presentes também perceberam que ele se utilizava de outro recurso, de um recurso material, para tocar a incredulidade daquele enfermo. Na casa do caminho, depois que Jesus saiu desse planeta, pela presença física, os apóstolos curaram, faziam curativos, aplicavam remédios, e evidente que também oravam, davam passes àqueles enfermos. Mas o elemento material ajudou. A prova disso são os placebos, os medicamentos que não têm substância medicamentosa. A fé. Toma esse comprimidinho que você vai melhorar. Toma e melhora. O poder de acreditar na palavra do outro. Então ali Jesus se utilizou de algo mais, para que aquele paciente saísse dali com a seguinte lição: não basta apenas falar, eu preciso fazer alguma coisa, dar alguma coisa de mim para o meu próximo, a fim de que eu realmente possa me curar. Eu vou dar uma outra lição: a providência divina nem sempre resolve os nossos problemas de uma vez, instantaneamente. Eu pedi e logo virá o socorro. Não. Jesus não foi menos poderoso porque não curou aquele cego de Betsaida de uma vez só. Ele podia, mas não fez. Ele não fez. Foi por etapas. Primeira vez, não curou. Segunda vez, curou. Primeira vez começou o processo. Então, muitas vezes nós queremos a cura, queremos a solução para o nosso problema, ou as soluções para os nossos problemas. E queremos que a cura venha imediata, o auxílio venha de forma imediata, e vem. Mas por causa da nossa incredulidade, por causa da nossa condição espiritual, não pode vir de vez, não pode ser instantâneo, precisa de tempo, de passar por etapas, precisa de meses, às vezes de anos,
de décadas para que a recuperação espiritual se estabeleça, porque o grande objetivo não é a cura do corpo, é a cura do espírito. Porque todos os corpos que foram curados por Jesus, todos entraram em decomposição. Mas os espíritos que animaram esses corpos, muitos saíram iluminados de forma perfeita. Porque o importante não é atender à súplica do imediatismo, mas atender à súplica do Espírito que quer cura. Quem precisa de cura é o Espírito. Porque o corpo vai sendo curado até determinado limite. E um outro aspecto é a questão das visões nossas. A providência divina manda para nós sinais, para que nós enxerguemos o que devemos ou não fazer. E devido às ilusões, devido ao calor das paixões, devido ao materialismo, as limitações que o próprio corpo, a própria encarnação nos oferece, não conseguimos enxergar as coisas como realmente elas são. Enxergamos homens como árvores, ou seja, enxergamos o que é espiritual, mais evoluído, como se fosse menos evoluído. Agimos com o nosso próximo como muitas vezes eles fossem objetos de decoração, objetos de prazer, objetos de consumo, objetos de abuso, e não como seres espirituais que somos. Então, da primeira vez, vem a ajuda, mas continuamos ainda míopes, sem a devida visão. Mas não falta a proteção espiritual, a providência da cura, para que nós enxerguemos nitidamente os seres humanos, como são, além do corpo, além da matéria. Então Jesus nos traz uma lição profunda nessa passagem dessa cura. Então nós precisamos saber enxergar, mas enxergar o mundo onde nós estamos. Enxergar o mundo onde nós estamos. Uma humanidade jovem no que tange a convivência urbana, vida numa cidade. Quanto tempo nós temos de civilização? 12 mil anos. Só. Onde é que nós estamos? Aqui no Brasil. Quanto tempo nós temos de civilização no Brasil? 200 anos. Tudo começou com a vinda da família real, com a invasão da França por Napoleão Bonaparte. A família real portuguesa veio ao Brasil. 200 anos. Então, nosso país só tem 200 anos. Não é uma civilização de 2, 3 mil anos, de 200 anos. É um país jovem. E como todo jovem, tem força, tem energia, mas não tem experiência. Então nós temos que saber onde é que nós estamos. E aqui estamos em Goiânia. Quanto tempo tem Goiânia? Não tem 100 anos. Aí nós vamos entender as dificuldades de se fazer um mestrado. Não tem doutorado para muitas áreas. Então nós vivemos um momento histórico. Em Goiânia, o bairro onde estamos, Goiás, Brasil, civilização terrena. Então nós temos que entender onde nós estamos, para não exigirmos além. Vivemos no planeta onde a injustiça impera sobre a justiça. O normal é a injustiça. A justiça aqui é uma questão de exceção.
A justiça no século XIX se julgava e condenava os animais. Um periquito, um papagaio foi condenado à morte porque deu vivas ao rei depois da Revolução. Um cavalo foi morto porque derrubou uma criança. No século XIX, ali, no tempo em que Kardec codificou o Espiritismo, os animais eram julgados e condenados à morte. Bastava ferir. E nós estamos no século XXI, no início do século XXI, e nós já queremos essa perfeição. Nós queremos tudo certo. Jesus foi crucificado quando ele quis. Ele determinou a sua época, porque ele veio para cumprir as profecias. Mas não foi quando Herodes quis. Jesus foi ameaçado por Herodes. Diga a ele que eu não quero ele aqui, porque Herodes pensava que Jesus fosse a reencarnação de João Batista. Aí Jesus disse: diga essa raposa. É o único momento que Jesus diz um palavrãozinho lá. Hoje, chamar alguém de raposa é elogio. Você é uma raposa. Diga essa raposa que eu vou continuar fazendo o que eu tenho de fazer. Pois é, mas a partir daquela época, ele não circulava muito pela Judéia. Ia para Samaria, para o norte da Palestina, porque ele sabia que Herodes não brincava. Ele sabia que Herodes mandou matar João Batista e sabia que Herodes era um perseguidor implacável, Herodes Antipas. Então Jesus sabia exatamente onde ele estava, conhecia o processo histórico e sabia que tinha que concluir sua missão até o momento que ele determinaria: Judas, vá e faça o que tem que ser feito. Judas cumpriu uma ordem de Jesus, porque ele tinha que cumprir as profecias. Judas não entregou Jesus porque era esse o projeto, mas ele sabia das profecias. Mas como Pedro não admitiam que Jesus tivesse que passar por tanto sofrimento, uma alma tão boa, tão linda, tão puro, ter que passar por tanto sofrimento. E Pedro também não negou Jesus como um covarde. Pedro não foi covarde. Pedro usou de uma estratégia. Quando perguntaram a Pedro se ele conhecia Jesus, porque Pedro foi atrás, ele acompanhou, ele era um apaixonado por Jesus. E qualquer um de nós responderíamos a mesma coisa que Pedro respondeu. Ele estava de longe, vendo o que aconteceria, seria ouvido pelo sumo sacerdote, ele estava ali como um espião. Alguém reconheceu: você é discípulo dele. Não sou não. Porque se ele dissesse que sim, seria preso e sairia da sua estratégia. A negação de Pedro foi uma negação estratégica para acompanhar Jesus e depois verificar como poderia ajudá-lo, e não a negação do covarde, a negação de quem teme. Não, foi a negação da estratégia, como Judas. Pedro sabia também onde ele estava pisando, mas ele foi avisado: Pedro, tu me negarás 3 vezes. Para que Pedro entendesse que o que aconteceu com ele já estava escrito. Então nós precisamos entender onde é que nós estamos. Por isso que precisamos entender onde nós estamos. O contexto histórico. Se ainda a injustiça impera, oremos para que a justiça comece a se despontar. Não se pode exigir de uma cidade de 5.000 habitantes
um shopping, um hotel 5 estrelas. Você está numa cidade de 5 mil habitantes. Não se pode exigir de um lugar ainda tão atrasado os benefícios de um lugar mais evoluído, de um lugar mais avançado. Como não podemos exigir de nós mesmos, além, se estamos aqui nesse planeta, a nossa condição de sermos seres encarnados na Terra já nos denunciam. Somos seres imperfeitos e muito parecidos. A fraqueza de um é a fraqueza de todos. A fraqueza de um é a fraqueza de todos. Ninguém pode atirar a primeira pedra. Ninguém tem condição, ninguém tem moral para isso, em nada. Ninguém ousou atirar a primeira pedra. Isso demonstra que nós estamos nas mesmas condições evolutivas, claro que uns mais, um pouco menos, mas somos muito parecidos, e se não fôssemos, não estaríamos aqui. Mesmo com roupas diferentes, com corpos diferentes, o espírito tem as mesmas fraquezas, reunidos no planeta de provas e de expiações. Claro que tem uns um pouquinho mais evoluídos do que outro, mas é muito pouco essa diferença. É muito pouca essa diferença. Então, meus irmãos, precisamos conhecer a história. Conhecer a história. Ninguém precisa ensinar ninguém como é que faz a maldade. Por mais que alguém seja o mestre da maldade, imagine um indivíduo vindo numa encarnação sem poder enxergar. Isso é muita provação. Isso é muita dor. Ouvindo um corpo em que não pode raciocinar, com vários tipos de deficiências ou doenças crônicas. A resposta para as nossas incongruências, para as nossas atitudes desumanas e injustas, ela é muito contundente. Aí alguém brinca e fala assim: a cobrança vem com juros de cartão de crédito. A cobrança vem muito forte. Por isso, Jesus disse: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, e ai de nós, quando praticamos as nossas iniquidades. Ai de nós. Então vamos tomar muito cuidado e estabelecermos estratégias de prudência e de sabedoria para vivermos nesse planeta. Não é sermos convincentes no sentido de aceitar, coniventes em aceitar tudo que vem, mas entender e aceitar. Podemos fazer o melhor possível no nosso ambiente, mas é como disse o grande educador Paulo Freire: ninguém educa ninguém. O ser humano que se educa quando quer, ou quando ele se cansa dos seus próprios enganos, dos seus próprios erros. Ele cansou, aí ele muda. Cure dessa cegueira espiritual. A mensagem da cura do cego de Betsaida representa um desafio, porque nós somos ele. Cada um de nós carregamos ou carrega a sua cegueira espiritual em algum ponto, em algum aspecto na vida, e talvez o mais difícil é não enxergarmos onde estamos, é não enxergarmos o momento histórico. Não podemos exigir de quem não pode dar ainda, mas podemos exigir de nós, e é por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo diz lá: sede severos para convosco e indulgente para com os outros.
mas só somos severos com o outro e altamente indulgentes conosco. Então, meus amigos, depois que Jesus curou aquele cego, pediu para que ele fosse para a sua casa e disse: não entres na aldeia, volta para casa em recolhimento com a sua família, valorize a sua família, valorize o seu lar, agradeça a Deus por todas as bênçãos, se fortaleça com sua família em gratidão e depois sim volta para a aldeia. Nós não estamos em nossas aldeias. A nossa aldeia não é a terra. Nós não somos desse mundo. A nossa aldeia é a pátria espiritual. E nós estamos aqui conduzidos pelas forças das leis naturais, sob a direção do Mestre, que é o diretor espiritual dessa casa, planeta Terra, para passarmos a enxergar melhor nós mesmos, os outros, a vida, para depois enxergarmos a beleza da vida que é Deus, para depois enxergarmos realmente esse Pai maravilhoso, onipotente, misericordioso, que fez tudo e que nos criou por causa do seu infinito e incompreensível amor. Desejamos a todos muita paz e que esse cego de Betsaida, onde ele estiver, com a sua humildade, em algum lugar do universo, receba de nós a nossa gratidão, porque através da sua fé, ele ofereceu a mensagem, ou deu a Jesus a oportunidade de nos passar a mensagem de que a providência divina é sábia e fará sempre da melhor maneira possível, ainda que nós não a compreendamos. Muita paz a todos.